Setembro é um mês marcado por uma campanha muito importante, o Setembro Amarelo, uma campanha de valorização da vida. E falar sobre saúde mental é um assunto essencial para quebrar tabus e também para mostrar que pedir ajuda é um ato de coragem. Para se aprofundar nesse tema, nós estamos recebendo hoje no estúdio do Silvestre Cast a psicóloga Mariana Cardoso, que ela é pós-graduada em saúde mental e análise de comportamento aplicada. E ela vai compartilhar conosco reflexões e orientações sobre este assunto tão importante. Como identificar os sinais de alerta e como pedir ajuda no momento certo. Então, psicóloga Mariana, seja bem-vinda ao Silvestre Cast. Muito obrigada, Patrícia. É a primeira vez por aqui? Minha primeiríssima vez. Estou muito feliz por este convite. E nós ficamos mais felizes ainda por você ter aceito o convite, né, para participar desse projeto. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre esse tabu que é falar sobre saúde mental. Por muitos anos, a sociedade, ela enfrentou a doença mental como uma loucura, né? Então, por que é tão importante falar sobre saúde mental? Nossa, Patrícia, você já deu a resposta com a sua pergunta. Na nossa sociedade, por muito tempo, houveram vários pensamentos sobre buscar ajuda e pensar em questões relacionadas à saúde mental estava totalmente voltado para a loucura, para a fraqueza, para a falta de Deus, para a frescura. Então, quando a gente pensa que a gente precisa falar mais sobre saúde mental, a gente pensa no seguinte: a gente precisa desmistificar esse conceito de que você está com depressão, você é esquizofrênico, você está sofrendo de ansiedade, porque você não tem Deus, porque você é fraco, porque você é insuficiente, porque você não consegue e não sabe se cuidar. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a gente precisa conversar mais sobre isso para que as pessoas não continuem com esse tipo de pensamento. A gente precisa conversar sobre isso porque, da mesma maneira como quando a gente está doente, resfriado, com quadro de hipertensão, quebrou o tornozelo, qualquer coisa, a gente busca ajuda médica. Quando a nossa mente, quando as nossas emoções não agem, vamos colocar aqui, de acordo com uma certa estabilidade, a gente também tem que buscar ajuda. E por muitos anos a questão da loucura, ela foi taxada como, assim como você disse, como falta de Deus e tal, né? Uhum. E a gente sabe que a loucura, até mesmo a loucura, ela é um estado, né? Onde a pessoa, ela entra na loucura e ela sai da loucura. Tem Sim. momento, né? Hoje, como que é o termo médico que a gente chama para loucura? É uma crise? Como é que é um surto? Como a gente poderia denominar? Quando a gente pensa em loucura, a gente tem que pensar, antes de mais nada, o que é ser normal na nossa sociedade. Tem um autor da psicologia que ele escreveu um livro sobre o que é o normal e o patológico. Então, a gente tem que definir o que é a normalidade. E quando a gente pensa em normalidade, a gente consegue pensar também nessa questão de loucura. Claro, obviamente, as pessoas usam "você é louco" e tudo mais num termo mais pejorativo. Não é, obviamente, no sentido psicológico do que é ser louco. Mas para poder, enfim, responder a sua pergunta, a gente pensa, por exemplo, em transtornos psicóticos. Não é loucura por loucura em si. Está mais voltado, está mais relacionado com esse tipo de, vamos colocar aqui, como é que eu posso definir? Transtorno, exatamente. Entendi. Está mais voltado para esse tipo de transtorno. Essa categoria de transtornos. Transtornos psicóticos. Isso seria loucura, então? Também. Então não é um surto, não é? A pessoa teve um problema muito grave lá e surtou e aquilo não pode ser considerado loucura. Não necessariamente. Está mais relacionado com transtorno esquizofrênico, transtorno delirante. Está voltado para a classificação de transtornos psicóticos. Tá, e agora, para a gente entender um pouquinho, a pessoa, então, ela está sofrendo, né, com alguma dificuldade, algum problema no dia a dia, e como que ela consegue, então, saber que aquele sofrimento que ela está passando é uma doença?
Vamos lá. É uma linha muito tênue, né, entre saúde e doença. Mas a gente pode pensar na questão de doença com o seguinte: a doença, principalmente relacionada a transtornos mentais, ela faz uma alteração muito intensa na sua vida e causa sofrimento. Se causa sofrimento, se você começa a perceber que o seu desenvolvimento, o seu desempenho não é mais o mesmo, que, por exemplo, pensamentos de desvalorização, pensamentos constantes relacionados à tristeza, à perda de prazer. Você gostava, por exemplo, muito de, sei lá, vamos lá, ler, de praticar esportes, de escrever, de cozinhar, de fazer artesanato. E simplesmente desapareceu essa vontade, sabe? Desapareceu esse gosto, esse prazer. Você começa a ligar o alerta. E não somente isso. Você gostava de estar com pessoas ao seu redor. Você era super comunicativo. Talvez não tanto, mas tinha uma certa socialização saudável e começa a se isolar. Você começa a ter pensamentos como, por exemplo, ninguém vai sentir minha falta, não tem por que eu continuar aqui, é melhor eu sumir, é melhor eu desaparecer, essa vida não tem mais sentido. Começa mais uma vez também a ligar o alerta. Outra coisa também, você começa a se descuidar, sabe? Em relação à sua aparência, em relação à sua saúde, em relação à sua alimentação. Você começa, por exemplo, também a consumir mais álcool, você começa a consumir drogas, você começa a ter comportamentos mais impulsivos, você começa a não valorizar tanto a tua vida, de uma forma geral, em todos os aspectos. Começa a ligar o alerta vermelho máximo, porque tem alguma coisa muito errada. E como que a família entra nessa questão? Tem muita gente que tem ali uma pessoa próxima e, em vez de apoiar, às vezes critica, né? Qual que é a importância de a gente ter uma rede de apoio com uma orientação saudável, né? Essa pergunta, nossa, ela é muito essencial. Por conta do quê? Muitas das vezes, quando a família e os amigos... Normalmente, a família e os amigos são as pessoas que, teoricamente, são as que detectam essas diferenças. Mas pelo envolvimento emocional, inclusive, muitas das vezes não conseguem fazer muitas coisas. Porque, por exemplo, vamos contar um caso fictício aqui. Joãozinho tem 22 anos, ele é estudante de nutrição. Ele vem de uma família com uma boa base, tem recursos, é bem desenvolto, bem desenvolvido, mas começa a se isolar. Começa, nada contra jogos aqui, mas começa a passar noites, madrugadas jogando e Netflix, redes sociais, coisas do tipo. E começa a ter o comportamento alterado. O comportamento dele começa a se modificar, a se modificar. E a família percebe que, poxa, tem alguma coisa estranha. O Joãozinho não era assim. Mas o Joãozinho também sempre foi amigo dele, sabe? Sempre foi tímido. Então, a família percebe que há algo esquisito no ar, mas ao mesmo tempo não intervém tanto, porque quer respeitar o espaço dele, porque ele sempre teve esse tipo de comportamento, querendo ou não, mas mais controlado, mais regradinho. Mas quando menos se espera, o Joãozinho tenta suicídio e acaba tendo um desfecho de suicídio. E aí vem várias perguntas. Por que eu não percebi? Por que eu não fiz nada? Quais foram os sinais que ele deu e eu não consegui captar? Essas perguntas, muitas das vezes, para ser sincera, quem perde alguém para o suicídio fazem demais. Por que eu não vi, né? Por que eu não vi? Por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não estive presente? Por que eu não fiquei mais próximo? Por que eu não dei o meu melhor? Mas antes de mais nada, antes inclusive também de responder a sua pergunta, eu queria falar o seguinte: não se culpem. Não se torturem, não se martirizem, porque existe um envolvimento emocional que muitas das vezes cega um pouquinho a nossa visão. E a gente não é salvador de ninguém, obviamente. Só que apesar de não sermos salvadores de ninguém, é óbvio que sim, a gente pode ajudar. Antes de mais nada, quando a gente começar a perceber
que Joãozinho, Mariazinha ou quem quer que seja esteja tendo comportamentos, vamos colocar aqui, fora do que estão acostumados a demonstrar, o alerta precisa ser ligado e a gente precisa se manter presente. A gente precisa se fazer presente na medida, obviamente, do possível para essa pessoa. A gente precisa acolher, a gente precisa demonstrar que se importa. E esse demonstrar que se importa não é com para com isso, deixa de frescura, muda esse pensamento, levanta, seja mais forte, você pode mais do que isso. Não é com frase pronta, sabe? Porque, com certeza, ele sabe disso também. Ele tem noção disso também. Só que muitas das vezes a pessoa que está com uma ideação suicida, com pensamentos de morte, talvez até com planos já para isso, essa pessoa, esse sujeito, não vai conseguir modificar o que está pensando, o que está sentindo, o que está passando só com esse tipo de discurso. Ele está sofrendo. Ele tem provavelmente também um transtorno mental aí. E não somente uma psicopatologia, mas muitas outras questões também. Então, em suma, o que a gente precisa pensar? A gente não vai curar essa pessoa, mas apesar de não estarmos ali para curar e não termos capacidade para isso, a gente precisa apoiá-la, a gente precisa se fazer presente, a gente precisa demonstrar que se importa, a gente precisa oferecer apoio. Pode ser que o apoio seja, se você quiser, Joãozinho, eu vou na terapia com você, eu te acompanho, vamos lá. Como também pode ser algo muito basal. Olha, amanhã eu vou dormir na tua casa. Quando o teu despertador tocar, eu vou no seu quarto e vou abrir a janela e vou levar um copo d'água para você. É demonstrar cuidado, é demonstrar afeto. Que se importa, É demonstrar que se importa. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, para ser sincera, uma pessoa que está com ideação suicida, uma pessoa que tem pensamentos de morte, uma pessoa que já está fazendo planos, ela também está, querendo ou não, numa ambivalência dentro da mente dela. Porque o que ela mais quer mesmo, é acabar com o sofrimento. Ela não aguenta mais viver uma vida onde o sofrimento é tão latente, é tão intenso, que chega a ser pesado, chega a ser algo que pode ser tocado, sabe? Algo que ela pode sentir, como se tivesse uma mochila de 50 litros nas costas dela. É basicamente isso para mais intenso sofrimento que uma pessoa em ideação suicida, que faz tentativas de suicídio, passa. Porque, obviamente, também nunca é só uma coisa. Ela passa por várias situações ao longo de toda a vida dela. E tem um copo aqui. Vamos fingir que esse copo é a mente. E aí, esse copo vai cada vez aumentando mais, até que houveram gatilhos. E aí, esses gatilhos se somam com fatores precipitantes, fatores predisponentes, ou seja, toda uma história de vida e ela acaba indo para esse caminho. O sofrimento é extremamente intenso. E ela precisa acabar com esse sofrimento porque não dá mais. E, infelizmente, acaba indo por um caminho que não é o mais saudável. Então, quando a gente começar a perceber esses sinais de alertas, claro, existe todo o envolvimento. E para quem é mais próximo, não é fácil, isso é fato. Mas se faça presente, acolha, demonstra que se importa e ofereça ajuda, sabe? Vou com você para terapia, vou dormir na tua casa. Olha, se você quiser, eu te ajudo com coisa tal, tal e tal. Vamos fazer uma caminhada, eu vou contigo. São nas coisas simples, sabe? Sim. Que a gente consegue demonstrar. Você estava falando sobre o exemplo do Joãozinho, né? De 22 anos. E eu me lembrei de notícias, né? Que falam que cada vez mais o suicídio está atingindo os jovens, adolescentes, né? Automutilação, né? São assuntos recorrentes e a gente fica pensando, por que tão cedo? Na tua visão, como psicóloga, o que você acha que acontece na mente do adolescente que faz com que ele busque a solução como o suicídio como uma solução? A primeira coisa, né, Patrícia, que a gente precisa pensar é que a nossa sociedade é uma sociedade doente. Infelizmente, estamos num mundo onde a doença prevalece em vários aspectos, em várias áreas, em vários momentos, e começa a ser apresentada desde a infância, sabe?
Mas pensando na adolescência, o que a gente também tem que ter em mente? O adolescente, o jovem, é um ser humano onde está passando por momentos de transição. A cabeça dele está um turbilhão. A vida dele é uma montanha-russa de emoções e uma montanha-russa de preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou estudar, eu sou criança, eu sou adulto, eu sou jovem, quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos, os meus deveres e como é que eu vou me posicionar nesse mundo, com o que eu posso contribuir na sociedade que eu me encontro, o que eu posso fazer. E, diante de todos esses questionamentos, existem também outros pontos que a gente precisa refletir aqui. A gente está numa sociedade que cada vez cobra mais perfeição e uma alta performance desde novinho. E se a gente for parar para pensar, os adolescentes, os jovens, são os que mais, por exemplo, consumem redes sociais. Mais estão presentes em Twitter, mais estão presentes em Instagram, mais estão presentes em TikTok, Facebook. E muitas das vezes eles acabam, não estou dizendo que, obviamente, seja isso, né? Mas pode ser que venha a ser uma das causas também, né? Muitas das vezes acaba se comparando. Muitas das vezes acaba vendo que Joãozinho, Filomena, Mariazinha, Pedrinho já tem uma vida perfeita. Uma vida toda ajustada, direcionada. E ele ainda não sabe o que vai fazer de faculdade. Dentro de casa, ele tem uma família desestruturada, sofre bullying, foi abandonado pelo amor da vida dele e outras coisas que muitas das vezes a gente não tem nem dimensão, sabe? Mas o ponto é, os jovens estão sofrendo, os jovens passam dificuldades, os jovens têm pressões e têm desafios que nós não temos dimensão. E eles estão no meio de um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas, um turbilhão de pensamentos e muitas das vezes não sabem para onde ir, não têm um bom direcionamento, não têm uma boa base, já passaram por situações extremamente complicadas e não sabem como gerir o sofrimento que estão vivenciando e não têm uma boa tolerância para a frustração. Uma das coisas também, que eu mais inclusive vejo em consultório, é que os jovens vêm chegando com muitas crises existenciais de ansiedade, quadros depressivos e tantas outras coisas, porque situações do dia a dia não sabem muito bem como fazer para solucionar, não tem uma boa resolução de problemas, não tiveram talvez um bom ensinamento, uma boa base e estão enrolados no emaranhado de coisas que não sabem como fazer acontecer. E aí vem problema X, Y, Z, K, W, F, M, alfa, beta, e ele tá no meio disso tudo. Não sabe como resolver, não sabe como tolerar a frustração de quando algo não dá certo. Tem também transtornos mentais, tem também uma sociedade que, querendo ou não, não o apoia, não o acolhe, não oferece ajuda, e ele precisa lidar com tudo isso. Só que não sabe. Só que não tem como. Não tem uma boa base. Não tem boas experiências. Não existem bons aprendizados ali. Ele acredita, né? Que é somente ele e uma tempestade de coisas e ele tá no olho do furacão. Sozinho. Então, como que eu vou sair do olho do furacão? Saindo do furacão. E aí, qual a solução que eu tenho? O que eu posso fazer? Para onde que eu vou? Acabam acreditando que esse é o único caminho que tem. E vão por ele. As pesquisas dizem que o Brasil está entre os 10 países com os maiores índices de suicídio. Juvenil, e é grande... né? Juvenil, mas não só juvenil. Dos 15 até mais ou menos os 39 anos. Ou seja, início da adolescência até a fase adulta. Isso sem contar que os índices de os índices de suicídio na infância também estão aumentando.
E isso é muito preocupante, porque é um alerta, um alarme para a gente de que o que está acontecendo com a nossa infância? Para onde e por conta do que nossa infância está desse jeito, nessa situação? E a terceira idade também tem taxas extremamente elevadas de suicídio. Adolescência / juventude, né, adultez, e os idosos. E sem contar que a infância está aumentando. Então, realmente, a gente passou, né, pelo coronavírus há pouco tempo. Foi uma pandemia desastrosa e devastadora para todo mundo, não somente o Brasil. Só que eu ouso dizer que o suicídio é uma pandemia mais intensa e mais preocupante do que o coronavírus, porque é uma sementinha do mal, que acontece em tudo quanto é canto da geografia do nosso planeta, com tudo quanto é faixa etária, com tudo quanto é nível social, independente de sexo, cor, religião ou qualquer outra coisa. Isso é muito preocupante. Sim, com certeza. Muito preocupante. Você falou ali sobre redes sociais e é importante a gente pensar assim, não é perfeito como aparenta, né? A rede social, ela foi feita para mostrar os melhores momentos, né? E muitas vezes a gente pensa, pô, a vida da pessoa tá perfeita, mas não tá, né? Não tá. Então, que tipo de atitudes e pensamentos a gente poderia ter durante o nosso dia a dia para a gente tentar olhar a vida de uma forma diferente, né? Valorizar mais a nossa vida? Primeira coisa, você já dá a resposta quando você pergunta, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que a gente vê lá é um recorte. E já que é um recorte, pode ser que esteja extremamente enfeitado, como também pode ser que existam nuances da realidade. Mas o que é o que não é realidade, não tem como você saber. Primeira coisa que eu digo, apesar de ser muito clichê, é muito verdade também. A gente não tem que ficar se comparando. A gente não pode ir por essa seara, porque senão a gente vai adoecer. Então, se a gente sabe que existe a possibilidade de adoecermos por conta das redes sociais, a gente tem que entender quais são os nossos limites. A gente tem que entender que, olha só, não tem como eu pegar a vida da Mariazinha e acompanhar 24 horas por dia e acreditar que a minha vai ser igual a da Mariazinha, porque eu não sou a Mariazinha. Eu não tenho a mesma realidade que a Mariazinha. Eu não tenho as mesmas qualidades, dons e defeitos também do que a Mariazinha possui. Então, eu preciso começar a perceber qual que é o meu limite. Se eu tô olhando demais para a vida dos outros e me comparando, e começando, inclusive, a me sentir triste porque, poxa, a Mariazinha tá em Veneza, um dia desses estava em Portugal, foi para a Alemanha, foi para Coreia do Sul, ela vive a vida dos sonhos. E eu tenho que acordar cedo, 5 da manhã, e dormir 11 da noite, trabalhando todo dia, e ainda não consigo cumprir todos os checklists que eu faço na agenda. Tem alguma coisa errada. Porque a gente vai começar a sofrer por algo que é irreal, sabe? Eu não sei qual é a trajetória da Mariazinha. Eu não posso me comparar com ela. Então, eu preciso começar entendendo qual que é o meu limite aqui. Eu preciso também consumir as redes sociais com sabedoria, sabe? Tenho que consumi-las de uma forma que não vá me prejudicar. Não posso ficar entrando no universo e adentrando com todo o meu ser e simplesmente esquecendo de viver a minha vida e começando a acreditar que a minha vida é ruim, inútil e qualquer adjetivo desse campo de palavras, de pensamento, porque eu fico somente olhando para os outros. E aí acabo, inclusive, deixando de viver o que eu tenho. Sim, não vou negar. A vida do brasileiro, a maioria dos brasileiros, não é fácil. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que dar conta de casa, tem que dar conta de filho, tem que dar conta de conta, tem que dar conta de muita coisa. Só que é a vida que a gente tem. E existe também, apesar de talvez não parecer tanto, belezas nessa vida também. A gente precisa aprender a encontrar essas belezas. A gente precisa aprender a encontrar os equilíbrios nesse dia a dia. A gente precisa aprender a conseguir colocar tempo para cada coisa, inclusive para se olhar e para se cuidar, sabe? Não somente tempo para Instagram, para TikTok, para Twitter, mas tempo, por exemplo, para passar com a família, tempo, por exemplo, para passar com as amizades que realmente
são importantes pra gente, tempo para poder viver os nossos hobbies, tempo para poder fazer, por que não, trabalho social. Inclusive, trabalho social é uma das coisas que nos ajuda a desfocar mais da gente, a olhar para o outro e, por incrível que pareça, traz mais benefícios para a gente que faz do que para aquele que recebe. Então, esse tipo de coisa, quase que me esqueço. Espiritualidade também, isso ajuda. Não só em relação à religião, mas tem um senso de propósito, sabe? Ocupar a tua mente e a tua vida com coisas para além das redes sociais. Redes sociais são importantes? Sim. Conecta pessoas que... por exemplo, minha família não é toda do Rio. É mais pro Nordeste, interior do Nordeste, para ser sincera, do que Rio de Janeiro. Pelo WhatsApp, eu consigo conversar com a minha avó, que está cuidando da plantação dela todo dia, de manhãzinha, do que antes, que eu não conseguia porque eu não tinha WhatsApp. Porque não tinha chegado essa tecnologia lá. Sim. Então, redes sociais, celular, ajuda, claro. Mas a gente precisa perceber, entender e estabelecer os nossos limites. Sim. Então, pequenas atitudes, quem sabe, fazem mais a diferença do que todo aquele planejamento. Então, por exemplo, acordar, dar bom dia para você mesma, para seus filhos, para sua família, olhar que tá sol lá fora, que você tá vivo, valorizar as coisas simples da vida, né? Isso também faz toda a diferença. Muita diferença. Nossa, demais. E agora, o que você diria para alguém que, quem sabe, tem vergonha de procurar ajuda profissional? Eu vou falar o que eu normalmente falo nas palestras que eu participo para os meus pacientes. Se você, por exemplo, tem uma dor de dente, você não vai no dentista? Se, por exemplo, você não fraturou o tornozelo, você não vai no médico? Se você não está sentindo uma dor estranha na boca do estômago, você não vai procurar um médico? É a mesma coisa com a nossa mente, sabe? A nossa mente, ela tem que ser cuidada. Se ela não for cuidada, ela pode sim adoecer. E é totalmente natural também adoecer. É porque, como a gente inclusive comentou, a gente tem muito uma cultura de que tem que ser forte, de que tem que estar sempre perfeito, de que tem que dar conta, de que tem que estar sempre feliz, de que tem que estar sempre esplendoroso. Mas existem sim também dias ruins. Existem sim também dias de tempestade. Existem sim também dias que são complicados. E não existe problema nenhum da gente buscar ajuda nesses momentos. A gente precisa normalizar a busca de ajuda. Porque ninguém é perfeito, ninguém é imbatível, ninguém é um super-herói da Marvel, da Disney, para poder conseguir fazer com que todas as coisas fluam de uma forma 100%. A gente precisa das outras pessoas. E existem profissionais que são especializados nisso, que estudaram para poder oferecer essa ajuda, que batalharam para poder conseguir fazer com que aquele que senta na frente deles possa sair melhor, que possa passar por um processo de autoconhecimento, de melhoria da sua autoestima, de tratamento em relação aos seus transtornos mentais e não permaneça do mesmo jeito. E outra coisa também que a gente pode pensar aqui, existem artistas e atletas renomados na nossa sociedade que já foram a público falar quão importante é o ato de se cuidar, de buscar ajuda profissional, especializada, como, por exemplo, terapia, psicoterapia, psiquiatra. E tem um nome que me vem à mente, que, inclusive, foi medalhista de ouro, né, nas últimas Olimpíadas, se eu não me engano, a Rebeca, a nossa ginasta brasileira. Ela falou que fazia terapia. Então, se até mesmo a Rebeca faz terapia, por que não a gente? Claro, se a gente for parar para pensar, a gente é tão humano quanto ela. Mas a gente acaba pegando, né, esses exemplos de atletas, de profissionais, de atores, porque eles são pessoas públicas. Sim. E muitas das vezes a gente acaba acreditando, né, que essas pessoas públicas não sofrem, que essas pessoas públicas não passam por dificuldades, que essas pessoas públicas têm uma vida perfeita. Mas não é assim.
Ninguém, absolutamente ninguém tem uma vida perfeita. E todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa daquele que está ao redor, daquele que está próximo. Inclusive, se for necessário, a terapia. Então, se você precisa de ajuda, não hesite em buscar. Não hesite em ir atrás, porque só vai te trazer benefícios. Eu sei que pode ser que dê medo, sabe? Porque você sempre levou tudo nas costas sozinho. Você sempre deu conta de tudo. Só que às vezes você também chega no seu limite. E é totalmente natural e normal você chegar no seu limite. Ainda bem, inclusive, que você tem um limite. E você tem pessoas ao redor que podem te ajudar. Então, caso você perceba que não está dando mais para poder conseguir ir sozinho, procure ajuda sem hesitar. Se você perceber que não consegue mais resolver algumas coisas que antes, no estalar de dedos, resolvia. Se você perceber que alguns pensamentos e alguns sofrimentos estão tão intensos que não é mais possível levá-los só, corre para a terapia. Procure um psicólogo, uma psicóloga, se for necessário até mesmo um psiquiatra, porque vai fazer diferença para você. Achei interessante você falar sobre essa questão dos atletas, né? E a gente percebe que eles são muito cobrados, né? Quando eles estão no topo, né? Tipo a Simone Biles, por exemplo, né? Que é a rival da Rebeca, mas as duas são até amigas, né? Sim. Então, assim, você fica pensando, a Simone, ela quebrou vários recordes, né? Ela foi destaque, assim, internacional por muito tempo. E aí, quando ela começou a errar, o povo começou a cair em cima dela. Então, com certeza, para um atleta, pode ser até mais difícil do que pra gente, Com né? certeza. E eles valorizam o atendimento especializado, né? Uhum. Agora, como que uma pessoa pode diferenciar um sofrimento profundo de uma depressão, por exemplo? Essa é uma... Patrícia, nossa, é uma ótima pergunta, por conta do que a gente precisa sempre pensar na sociedade que a gente vive. E como que é a nossa sociedade atual? Você não pode sofrer. Você não pode errar. Chorar? Para que chorar? Vamos tomar uma pílula aqui de alegria, de felicidade, uma sertralina numa dose que, inclusive, você não deveria estar tomando, porque não foi, inclusive, medicada pelo seu psiquiatra, mas depois eu entro nessa seara. Mas o ponto é, ninguém hoje em dia tolera sofrimento. Ninguém hoje em dia gosta de pensar que vai sofrer. Como a gente comentou, bem conversamos relacionados às redes sociais, a gente só mostra o que é perfeito. A gente só mostra o que é ideal. A gente só mostra o que tá bom. Porque, claro, ninguém também vai ficar postando sobre a crise de ansiedade que teve, o rio de lágrimas que chorou. É totalmente também compreensível as pessoas quererem só mostrar as coisas boas. Sim. Só que a gente precisa pensar no seguinte: existem também emoções além da alegria. Existem emoções além da animação. Existe tristeza, existe dor, existe, por exemplo, luto, existem perdas, existem coisas difíceis sim na vida. E a gente precisa, antes de mais nada, e antes mesmo de pensar na questão da depressão, aprender a sofrer. Sim, claro, não é o discurso mais feliz do mundo. Quem quer escutar que precisa aprender a sofrer? Quem quer escutar que a tristeza também faz parte dos dias? Que existe tempo para sorrir, mas também tempo para chorar. Existe tempo para plantar, como também existe tempo para perder o que se plantou. Não é somente crescimento que tem. Às vezes a gente leva uns tapas da vida mesmo. Sim. Às vezes a gente cai. Às vezes não dá certo. Às vezes o casamento acaba. O filho vai embora. O primo morre. A conta não chega no tempo certo o dinheiro para pagar. Tem ansiedade. Existe dor. Existe tristeza. Só que o que a gente precisa pensar aqui? A gente tem que normalizar as emoções mais complexas, vamos colocar assim também. A tristeza faz parte. E enquanto eu tô falando, me veio um filme que
bombou por um tempo, divertidamente, tanto um quanto dois, que, nossa, excelente, excelente para falar sobre emoções. Excelente para falar sobre o papel da tristeza. Excelente para falar sobre o papel do choro. Excelente para falar quão importante também é a tristeza. Só que, claro, também existe coisas além da tristeza, como, por exemplo, a depressão. A depressão é um transtorno afetivo, né? É um transtorno de humor. Então, de duas para mais semanas, se o seu humor vem sendo triste, deprimido, se seus pensamentos, sua autoestima, por exemplo, começa a ficar muito rebaixada, se você não tem mais, por exemplo, prazer em fazer coisas que você sempre gostou de fazer, se existem alterações somáticas, alterações cognitivas, alterações emocionais, para além de só estou triste, não é só uma tristeza. Porque se a gente pensa aqui num transtorno mental relacionado ao humor, à depressão, a gente pensa, por exemplo, que o sono vai ser alterado. A gente pensa, por exemplo, que a alimentação vai ser alterada. A gente pensa, por exemplo, que a nossa energia vai ser alterada. A gente pensa, por exemplo, que o nosso pensamento vai ser alterado. A forma como a gente pensa, o conteúdo das coisas que a gente pensa, a velocidade que a gente pensa. Por exemplo, uma pessoa depressiva, num quadro depressivo intenso mesmo, sabe? Naquele bem, vamos colocar, generalista, que é quase que uma caricatura de uma pessoa que está em depressão. É aquela pessoa que fala tão lentamente, com uma voz tão triste, que não tem energia para nada, que não consegue sair da cama, que só pensa ou em dormir num nível muito intenso, ou não consegue também dormir por conta de quadros de insônia que são constantes, quadros também de ansiedade que acabam entrando na depressão. Não é só uma tristeza. Então, a grande diferença mesmo é tristeza é uma emoção que, como você mesma comentou, é passageira. Da mesma maneira como a alegria também é passageira. A depressão, ela não é tão passageira assim. E ela precisa de ajuda de pessoas especializadas, de profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras. A depressão incurável é aquela genética que você vai precisar de acompanhamento para o resto da vida, né? E a que é curável é essa tristeza, que você passou por um luto, por alguma coisa. Então, eu queria que você explicasse, assim, com mais detalhes pra gente, a diferença de cada uma, né? E por que existe essa que é curável e outra que não é. Pergunta interessante, vamos lá. O que a gente precisa pensar aqui? Quando a gente pensa em doença, a gente tem sempre vários fatores que estão influenciando. Existe o ambiente em que a gente se encontra, existem as coisas que a gente aprende que vai construindo a nossa mente, construindo o nosso repertório de comportamentos, como também existe a parte genética. Ninguém é somente uma coisa. Nós somos seres biopsico, sócio e espirituais. O que é esse nome enorme, né? Vamos lá. Bio. A nossa parte biológica conta tanto para a saúde quanto para a doença. Nossa parte fisiológica, nossa fisiologia. Psico, nossa parte cognitiva, nossas emoções influenciam tanto na saúde quanto na doença. Sócio, parte social, o meio que a gente vive, as coisas que a gente consome, as coisas que a gente aprende, as pessoas que estão ao nosso redor, os aprendizados que a gente tem, tanto na parte da saúde quanto na parte da doença. E sócio-espiritual. E quando eu digo espiritual, não é só religião. Religião conta? Claro, muito demais. Mas espiritualidade, a sua fé, seu sentido de vida, seus propósitos, isso conta. A sua conexão com o transcendental, sabe? Isso conta tanto para a saúde quanto para a doença. Quando a gente pensa, Patrícia, que existem tipos de depressão, né? Que estão relacionadas a algo mais duradouro, que não vai ser um tratamento, sei lá, 2 anos, que vai simplesmente sanar com os sintomas, a gente tem que ter o seguinte em mente. Antes de mais nada,
cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa também vai demonstrar o seu quadro de patologia, sua doença, de uma maneira. Então, se vai demonstrar de uma maneira, a gente precisa entender como que é essa pessoa e a realidade dela. Não tem como a gente pensar em cura sem pensar no sujeito que está tendo essa enfermidade. E para ser sincera, muitos dos transtornos mentais, principalmente transtornos de humor, tanto depressão quanto transtorno afetivo bipolar, né? Eles não têm uma cura. Não tem. Mas tem tratamento, tem cuidado, tem maneiras de gerenciar os sintomas, estabilizar os sintomas. Mas muitas das vezes tem também remédios, né? Tem remédios psiquiátricos que podem fazer com que os neurotransmissores que estão desregulados não continuem desregulados. Mas existem alguns quadros, né? Algumas patologias que a cura não existe. Mas tem como também se ter uma boa vida. Tem como também se ter uma vida saudável, apesar da enfermidade. Sempre tem como se ter uma vida saudável, apesar dos pesares e das patologias. E com a depressão não é diferente. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar? A gente precisa compreender como que essa depressão, como que esse quadro se manifesta nessa pessoa. A gente precisa perceber se pode ou não pode ser estabilizado os sintomas, claro, obviamente, ao longo do processo psicoterápico, ao longo do processo das medicações que o seu psiquiatra vai falar para você tomar, prescrever. Mas também a gente precisa entender que pode ser que não venha a ter cura. Só que isso não é sinônimo de não ter uma vida saudável. Isso não é sinônimo de não ter uma boa vida. Sempre tem como se ter, sabe? Sim. Sempre tem como conseguir se desenvolver e fazer acontecer isso também. Interessante você falar isso, porque não quer dizer que por você ter uma doença genética, uma doença psicológica genética, que você não possa viver com essa doença, né? Então, o fim não precisa ser a morte, vamos dizer assim, né? Você pode lutar e viver com isso por muito, muito tempo, né? Sim, com certeza. Então, é interessante o que você falou. Agora, assim, como que a gente consegue identificar um momento correto de procurar ajuda? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha vida, né? Por que não procurar ajuda de alguém imparcial, vamos dizer assim, para me ajudar a tomar essa decisão? Por exemplo, um caso pessoal. Quando eu tomei a decisão de me divorciar, eu falei, eu vou ter que procurar ajuda, né? Então, eu fui atrás de um psicólogo, fiz tratamento por 5 anos, terapia, para me preparar psicologicamente para uma ruptura de relacionamento. Então, assim, isso me ajudou demais. Como identificar, então, o momento certo de você procurar ajuda profissional e como essa terapia pode te ajudar a enfrentar os momentos difíceis da vida? Uma fala que eu trago muito para os meus pacientes no primeiro encontro. Como que eu vejo a terapia? Eu tenho duas imagens. A primeira é do espelho e a segunda é de um mentor. Por que espelho? Na terapia, você não vai ter a sua resposta das maiores dificuldades e decisões e problemas da sua vida. Você não vai lá para que o outro te fale o que você tem que fazer. Mas você vai lá porque você precisa se conhecer ao ponto de conseguir chegar nessas respostas. Por meio da terapia, você vai se escutando. Por meio da terapia, você vai se conhecendo. Por que, por exemplo, psicólogo não passa remédio? Por que, por exemplo, psicólogo não prescreve medicação como psiquiatra? Porque a gente não vai encontrar como ter uma boa autoestima e como ter autoconhecimento em farmácia. A gente não vai encontrar as respostas das nossas crises existenciais numa cartela de comprimido. Vai ser, como Sócrates falou, conhecendo a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Por conta disso que eu falo sobre... Eu trago, né, o exemplo do espelho. Você vai se ver. Vai se ver como talvez nunca tenha se visto antes. Vai se ver como talvez nunca teve a ousadia de tentar se enxergar antes.
Na terapia, você vai perceber coisas que talvez você nunca tenha imaginado sobre você. E por conta do que, então, buscar a terapia? Como perceber que eu preciso buscar a terapia? Quando alterações, dificuldades, problemas, complicações estão tão intensas na sua vida que você percebe que já não consegue gerir mais sozinho. Como eu comentei, né, em outra pergunta até, quando os seus pensamentos começarem a ir para um caminho, a terem um teor nem um pouco saudável. Quando você começar a perceber que não está mais aguentando. E, antes de mais nada, está tudo bem não aguentar algumas coisas. Porque a vida adulta, principalmente, mas independente da faixa etária, é difícil mesmo. É complexa mesmo. É complicada mesmo. E, às vezes, você precisa, sim, buscar ajuda. E buscar ajuda, como você bem comentou, né, Patrícia? De alguém imparcial. De alguém que não vai entrar para dar palpite, para dar a opinião própria, com os seus próprios valores, com os seus próprios julgamentos, com a sua própria visão de mundo. Você precisa, às vezes, de alguém que não está no olho do furacão como você, como sua família, como seus amigos, como, sei lá, seu parceiro, como seus filhos, como, sei lá, como qualquer pessoa desse seu círculo de contato. Você precisa de alguém que estudou sobre a mente, que se capacitou com vários anos para isso, fez estágio, fez capacitação, fez extensão, fez um montão de coisa para poder te auxiliar, sabe? Sim, sim. Agora, como instituição, né? A gente sabe que esse podcast é do Hospital Adventista Silvestre, né? O que está acontecendo aqui no hospital nesse mês de setembro, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre o que o núcleo de capacitação e pesquisa, o que eles vêm fazendo, né, para apoiar os seus profissionais, para ser uma âncora, né, nesse mar da vida e de desafetos. A gente sabe que num hospital a gente vê muita tristeza, né? Então, como que é importante a gente falar sobre a valorização da vida nesse mês de setembro? Eu vou ser mais ousada, para ser sincera. Você perguntou somente sobre o mês de setembro, mas a gente vem fazendo um trabalho desde meses bem anteriores a setembro, porque eu penso no seguinte: setembro é o mês de setembro verde, setembro amarelo. Setembro verde é transplante de órgãos, setembro amarelo, prevenção ao suicídio, né? Valorização da vida. Não adianta a gente falar sobre valorização da vida somente no mês de setembro. Precisa ser de janeiro a janeiro, de setembro a setembro, enquanto a gente tiver oportunidade. Então, o que a gente vem fazendo ao longo desses meses? Palestras, rodas de conversa, estamos criando espaços para os colaboradores, independente qual seja o setor, independente qual seja a ramificação no hospital, conversar, se escutar sobre saúde mental. A gente vem falando sobre resiliência, a gente vem falando sobre autocuidado, a gente vem falando sobre valorização da vida, a gente vem falando sobre o que não é saúde mental, o que é saúde mental. A gente vem fazendo dinâmicas, a gente vem fazendo treinamentos em alguns setores, a gente vem falando sobre empatia, sobre escuta, sobre acolhimento. Porque o que eu percebo como psicóloga aqui no Núcleo de Capacitação e Pesquisa? Que a pessoa que chega no hospital, obviamente, não vem porque quer. Só aqueles que vão, por exemplo, fazer cirurgia plástica, que normalmente, alguns pelo menos, vêm porque querem ficar mais bonitos, querem aumentar a autoestima, querem se cuidar mais. O grande público do hospital vem porque está sofrendo. Vem porque tem alguma mazela, alguma enfermidade que está fazendo mal. E quando chega aqui, não chega a pessoa mais simpática do mundo, muitas das vezes. Chega sofrendo, chega com dor, chega mal. E a família, principalmente, vem querendo proteger essas pessoas. Então chega, querendo ou não, com alguns sentimentos à flor da pele. E acaba vindo e depositando no trabalhador, né, no colaborador, muitas das vezes, sentimentos, sensações, emoções, situações que não são fáceis de digerir. E quem, por exemplo, também trabalha no CTI ou na clínica médica, também passa por dificuldades.
porque a gente está lidando com a vida. Tem pressão para tudo quanto é lado, porque não tem como não ter pressão. A gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre a vida, sobre o amor de alguém. Então, obviamente, sim, existe pressão. Não porque a instituição A, B ou C pressiona, mas porque é natural de um hospital ter essa pressão. Principalmente em CTI, lidam com a morte constantemente. Paradas cardiorrespiratórias, alguém que entra baleado, um quadro terminal de câncer, e tantas outras enfermidades. Pessoas que trabalham em hospital têm uma carga emocional muito intensa. Então, o que a gente vem pensando? A gente precisa acolher essas pessoas. A gente precisa abrir espaço para que elas falem, para que elas consigam produzir inteligência emocional. Porque somente tendo uma boa base de inteligência emocional, não somente aqui no hospital, mas para a vida delas, como você bem comentou, vão conseguir lidar de uma forma melhor com os desalentos que a vida traz. Então, a gente vem fomentando bastante, né? Rodas de conversa sobre diversos temas, palestras, treinamentos, e a meta é continuar para além de setembro. Interessante, né? Inclusive, a gente passa aqui na ouvidoria, né? Eu trabalho também com ouvidoria. E a ouvidoria, as pessoas chegam na ouvidoria como o fim do fim do fim da paciência, do amor, do respeito, né? Então, a gente tem que ter uma certa inteligência emocional para se cuidar, se poupar e para ajudar o outro, né? Então, assim, quem é médico, quem é psicólogo, ele vai além, né, disso, porque você lida com uma pessoa o tempo todo fora do seu normal, né? Fora do seu normal. Agora sim, deixa eu te fazer outra pergunta. Eu sei que você gosta de fazer poemas, né? E é uma poetisa, né? Então, para fechar, a gente queria ouvir esse poema teu, né? Uma mensagem que você deixaria para os pacientes, para os familiares, para os nossos colaboradores, né? Sobre este assunto tão importante que é o Setembro Amarelo, né? Vamos ver se vai sair alguma coisa aí? Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Então, só me dá um minutinho que eu preciso escrever. Claro. Vou escrever no meu celular, calma aí. Tá bom. Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? E bem, eu fiz um poema. Vou ler agora para vocês, porque também já decorar já é demais, né? Vamos lá. Se tem vida, tem jeito, independente da situação. Mesmo com tantos sofrimentos, mesmo com dor no coração. A vida realmente é difícil. Viver tem os seus tormentos. Mas olha, tenha calma e paciência, porque nem sempre é como se passa aí dentro. Mesmo que não pareça, o sol vem pela manhã. Existe sim esperança, existem sim outros caminhos. Tenha fé e coragem, apesar dos desatinos. O Senhor é contigo e se importa com você. Continue a caminhar, mesmo sem entender. Que lindo! Nossa, incrível! Você fez isso agora? Foi agora, ué! Gente, temos uma poetisa, uma escritora entre nós, muito legal. Obrigada, viu? Doutora Mariana, eu fiquei sabendo que você já foi voluntária num local muito importante, ainda mais quando a gente se fala da campanha Setembro Amarelo, né? E é o Centro de Valorização da Vida. Conta pra gente como é que foi participar desse órgão, né? Dessa instituição, desse projeto. E o que você tem para contar pra gente? Você viveu alguma experiência inusitada, marcante? Conta aí pra gente. Então, eu fui voluntária do CVV por um tempinho. Acho, se eu não me engano, foi por um semestre. Não chegou a ser tanto tempo assim. É uma experiência, nossa, é muito incrível. Por conta do quê? O CVV funciona em todo o país e é só ligar para o 188 independente do horário. Existem os postos presenciais, mas também os online. Eu era voluntária online. Então, eu ficava conectada por um período de tempo que era o meu horário, né? A gente tem plantões lá, a gente pega os horários conforme as nossas necessidades, conforme a nossa disponibilidade, e ficamos disponíveis. E as ligações vêm.
realmente vem. E vem tudo quanto é tipo de ligação. Vem ligação desde alguém que só quer conversar mesmo. Normalmente, idosos ligam muito por conta de não terem companhia. E querem companhia, então querem conversar. Então ligam para o 188, ligam para o CVV. E só conversam. Conversam sobre o dia deles. E é muito legal. E, obviamente, a gente acolhe tudo que chega, da maneira como chega. E eu admito que as ligações que mais me encantavam eram essas, que era aparentemente só conversa, só que ao mesmo tempo a gente estava cuidando dessas pessoas sem trazer, vamos colocar aqui, conceitos e conteúdos grandiosos, só com a presença, sabe? Mas também vem bastante pessoas em crise suicida, com ideação suicida, a ponto de tentar o suicídio, num momento de extrema fragilidade. Acontece e aparece muito. E é necessário muito tato nesses momentos, porque qualquer pessoa, qualquer palavra, qualquer atitude, por menor que pareça, pode acabar levando ou a pessoa para um bom desfecho ou para um desfecho que, infelizmente, é muito trágico. E eu me percebia em momentos de muita tensão quando isso acontecia. Eu precisava respirar muito e ter muito cuidado com tudo que eu falava, porque qualquer coisa poderia ser interpretada de outro jeito. Ainda mais que era algo por telefone, não era nenhuma videochamada. Sim. Eu atendia pelo aplicativo de telefone deles, sabe? Uhum. E além dessas coisas, também haviam, obviamente, algumas ligações que eram trotes. Também acontece, por incrível que pareça. Tem gente que gosta de brincar com o que não deveriam brincar. Mas aí, nesses momentos também, a gente tem um treinamento, né, no CVV, antes de começar a atender, até mesmo para esse tipo de situação. Então, eu conseguia contornar. Algumas pessoas que ligavam para fazer trote tinham, sim, conteúdos para trazer, e outras eram trotes por trote. Os trotes por trote, a gente encerrava a ligação. Mas quando eu percebia que existia algo ali, eu trabalhava com essa pessoa. Claro, lá no CVV não é terapia, mas é um canal absurdamente, extremamente terapêutico. Qual que é a diferença, né? Existem coisas que a gente faz que nos fazem bem, que são boas pra gente, que são terapêuticas, como, por exemplo, quem gosta de esporte, praticar o seu esporte. Quem gosta de fazer trilha, fazer a sua trilha. Quem gosta de escrever, escrever. Quem gosta de pintar, desenhar, fazer tricô. Seus hobbies. Dormir. É terapêutico. Isso tudo é terapêutico. Mas nenhuma dessas coisas é terapia. Mas elas também têm o seu espaço e são importantes. Contato com a natureza, estar em contato com pessoas que ama, alimentar sua fé, projetos sociais, atividade física, sono, tudo isso é muito terapêutico. E são ótimos fatores para alimentar, inclusive, a nossa saúde mental. Interessante, viu? E tem alguma história que você tenha para contar, assim, tipo, de alguém que ligou e você conseguiu conversar e a pessoa desistiu do suicídio? Tem uma, vou chamar de Joãozinho. Tá. Joãozinho tá bem presente hoje. Joãozinho me ligou chorando. Tava quase já no final do meu plantão. Assim, chorando muito, 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 muito. Não dava nem para entender direito o que ele falava. E aí eu deixei ele falar, antes de mais nada. Aí ele foi falando, aí soluçando, ele foi acalmando. E aí eu comecei treinando respiração com ele, para poder conseguir, inclusive, entender o que ele estava me trazendo. Uhum. E aí, depois que a gente começou a respirar e ele se acalmar um pouquinho, eu abri o espaço para ele poder trazer o que estava acontecendo, sabe? O que ele quisesse trazer. Tudo, absolutamente tudo, sem tabu, sem preconceito, sem nenhuma norma, sem nenhuma barreira. E ele trouxe o seu sofrimento. Ele falou muita coisa mesmo. Ele era jovem, inclusive. E aí eu volto até naquela pergunta que você tinha feito sobre os níveis, as taxas, né, os índices de suicídio na juventude estarem aumentando. Nossos jovens estão sofrendo. O Joãozinho é um exemplo vivo disso. Ele estava tendo uma situação bem complicada em casa. Ele tinha, sim, questão de transtorno mental e não fazia terapia. Muitas das vezes isso acontece.
até demais, para ser sincera. Ele tinha passado por violência, ele tinha terminado um relacionamento e ele tinha um plano, inclusive, para poder tirar a própria vida. Não era uma situação fácil, não era uma situação simples. E eu admito que eu fiquei preocupada com o Joãozinho por muito tempo. Porque, às vezes, né, as pessoas acreditam que aqueles que estão no cuidado, psicólogos, psiquiatras, não se importam, só escuta e depois esquece. Mas não, a gente pensa em vocês, pacientes. A gente pensa nas coisas, caramba, será como que ele está? O que está acontecendo? Espero que as coisas caminhem de um jeito saudável. Eu fiquei nessa prece, né, nessa oração, mas no momento em que eu estava atendendo ele, eu acolhi, eu fiz o suporte, eu atendi, eu entrei em contato, falei que ia entrar em contato, né, com SAMU, com órgãos públicos, porque às vezes também é importante isso, fazer essa rede, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E ele estava sozinho, inclusive, em casa. Eu tentei entender se tinha alguém próximo para ele poder conversar, e depois de insistir muito, eu consegui que ele falasse com um amigo dele. E depois que ele falou com o amigo dele, esse amigo estava para chegar, e eu consegui alinhar também com a questão do SAMU, né? Eu liguei para lá, eu consegui ficar mais calma. E aparentemente também ele ficou mais calmo e pelo menos por aqueles momentos ele não iria tentar e falou que ia buscar ajuda, que ia buscar terapia. E aí depois disso ele desligou. O que aconteceu com ele, eu não sei, não vou mentir. Mas eu espero, não tem espero esse que tenha retorno, ficado né? bem. Não tem, não existe. É só aquele momento de crise e é só isso que a gente vai fazer. A gente só consegue atuar ali. Não existe um feedback de, poxa, tô bem, poxa, fui pra terapia, poxa, as coisas deram certo. Não tem. Mas você já pode ficar tranquila que o seu papel você fez, né? Sim, E isso naquele eu fiz. momento isso resolveu, né? E você que está passando por alguma situação delicada, quem sabe está passando por um luto, né? A perda de alguém, ou se você está passando por um problema de saúde mental mesmo, a solução é sempre falar com alguém, é sempre você colocar para fora o que você está sentindo, né? Então, aproveita e liga para 188, Centro de Valorização da Vida, e eles podem te ajudar nesse momento difícil. Mais uma vez, obrigada, psicóloga Mariana, por participar desse podcast. E o convite continua aberto para você voltar outras vezes. E foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada mesmo. Foi uma ótima oportunidade da gente falar sobre um tema tão sensível e importante como prevenção do suicídio, valorização da vida. E por mais que os jornalistas não divulguem muitos dados, porque é até antiético, né? A gente sabe que o suicídio a gente não pode divulgar, né? A gente sabe que está aumentando muito e falar é a solução. Conversar sobre o assunto, debater, conversar com a sua família, com seus amigos sobre isso, pode salvar uma vida, né? Ou até a sua própria vida. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sino de notificações para receber todos os conteúdos do Silvestre Cast. Até o nosso próximo programa.